boa noite. Boa noite. José Dirceu deixa a prisão e vai usar tornozeleira eletrônica. O ex-ministro não pode sair da cidade em que mora nem falar com réus e testemunhas. Ministério Público cobra 3 bilhões de reais por fraudes no metrô do Rio. O ex-governador Sérgio Cabral, secretários e empreiteiras são acusados. Ministro Edson Fachin do Supremo nega pedido de liberdade para Palocci. Ex-ministro está preso em Curitiba desde setembro, acusado de corrupção. Justiça Paulista multa sindicatos que lideraram paralisação no metrô e trens. Cada um deverá pagar quase R$1 milhão por não ter havido serviço mínimo. Comissão da Câmara dos Deputados vota a reforma da Previdência. Na última hora, o relator recua da concessão feita a agentes penitenciários. Preso em confronto com um grupo de extrema-direita na Avenida Paulista, líder palestino é libertado. Reações opostas à nova lei de imigrantes terminaram em pancadaria e até uma bomba. O Jornal da Gazeta está no ar. A Justiça atendeu a um pedido do governo de São Paulo e aplicou uma multa de R$937 mil aos sindicatos que representam os metroviários e ferroviários. De acordo com a Justiça, eles descumpriram a liminar que previa o funcionamento de parte dos trens e do metrô no dia da greve. Já os advogados dos 3 manifestantes do MTST detidos na paralisação de sexta entraram com um novo pedido de liberdade para o grupo. Os 3 integrantes do MTST permanecem no centro de detenção provisória na Vila Independência, na zona sul de São Paulo. Eles foram transferidos ontem da delegacia onde estavam presos. No último sábado, a Justiça converteu a prisão em flagrante em preventiva, sob o argumento de defesa da ordem pública. O pedreiro Luciano Firmino, de 41 anos, o motorista Ricardo Rodrigues dos Santos, de 35, e o frentista Juraci Alves dos Santos, de 57 anos, foram presos na sexta, durante os protestos contra as reformas trabalhista e previdenciária. Os integrantes do MTST estavam numa manifestação em Itaquera, na Zona Leste. Segundo a Secretaria Estadual de Segurança Pública, eles foram detidos quando tentavam colocar fogo em pneus. Os 3 foram acusados por tentativa de incêndio, explosão e incitação ao crime. Depois das prisões, o coordenador nacional do MTST, Guilherme Boulos, postou nas redes sociais um vídeo, no qual critica a atuação da Justiça. A juíza Marcela Coelho, do Tribunal de Justiça de São Paulo, negou o pedido de liberdade deles, argumentando a defesa da ordem pública, ou seja, que é um termo usado por ditaduras, regimes autoritários para manter pessoas presas. Também houve protestos de integrantes do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto em frente à delegacia. Durante a paralisação contra as reformas da Previdência e Trabalhista, pelo menos 36 pessoas foram presas em São Paulo por depredação e vandalismo. Mas apenas os 3 integrantes do MTST permanecem presos. Hoje, o prefeito João Dória, do PSDB, falou sobre os danos causados à cidade e quem vai pagar a conta. Dória disse que a prefeitura contabilizou um prejuízo de cerca de R$266 mil com a destruição de lixeiras, sinalização de trânsito e pontos de ônibus pelas ruas de São Paulo. As centrais sindicais serão cobrados igualmente, em 3 partes iguais. Eles vão receber a cobrança, se não pagarem, serão acionados judicialmente. Há também aqueles concessionários de serviços públicos, pontos de ônibus, de relógios públicos, que vão avaliar se cobrarão ou não das centrais. E também os bancos, lojas, instituições e até casas, restaurantes, bares e cafés que foram semi-destruídos e que também vão avaliar as medidas judiciais. O ex-ministro José Dirceu já saiu da prisão. Ele deixou agora à tarde o Complexo Médico Penal de Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. O juiz Sérgio Moro mandou o petista usar tornozeleira eletrônica. José Dirceu deixou a cadeia por volta das 4 da tarde. Na frente da penitenciária, houve manifestações a favor e contra ele. A determinação de Moro para Dirceu usar tornozeleira eletrônica saiu depois que o STF mandou soltar o ex-ministro. O juiz impôs restrições ao petista. Dirceu tem que entregar o passaporte à Polícia Federal e está proibido de sair do país.
Ele também não pode manter contato com outros réus e testemunhas nas ações penais que responde na Lava Jato. As medidas, segundo o juiz, são para dificultar uma eventual fuga. Mas Moro não mandou Dirceu ficar preso em regime domiciliar. Na prática, se tivesse determinado o recolhimento em casa, o período em que o ex-ministro estivesse nessa condição poderia ser abatido do total da pena. Na Lava Jato, ele já foi condenado a 32 anos de prisão. O julgamento de José Dirceu no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre, ainda não tem data marcada. Se for condenado no TRF, ele pode voltar imediatamente para a cadeia. Moro também não impôs fiança para Dirceu, sob o argumento de já ter feito o sequestro dos bens que constituíam o patrimônio do ex-ministro. José Dirceu deve ficar em Brasília, em endereço mantido sob sigilo pela defesa. Para os ministros do STF, Celso de Mello e Marco Aurélio, a libertação de Dirceu não constituiu uma ameaça à Lava Jato. Celso de Mello, o ministro mais antigo em atuação na corte, votou ontem por manter Dirceu preso, mas foi voto vencido. Ele faz parte da segunda turma que mandou soltar o petista. Eu entendo que, de modo algum, a Operação Lava Jato está comprometida. Pelo contrário, não é? O que o Supremo fez ontem foi examinar uma controvérsia à luz do direito. Matéria polêmica que gerou uma divisão dentro da turma. Mas, de qualquer maneira, importante é que a Operação Lava Jato aprofunde cada vez mais a investigação em torno dos fatos delituosos que estão estarrecendo o país na medida em que envolvem verdadeiro assalto à coisa pública e o que se mostra totalmente inaceitável. Marco Aurélio, que é da primeira turma do Supremo, que não participou da decisão em relação a Dirceu, defende a libertação de réus presos provisoriamente há muito tempo. Agora a sociedade ela paga um preço por viver em um Estado de Direito é módico, o respeito restrito às regras estabelecidas. E no caso não se tem qualquer ameaça, a sociedade fique tranquila. A Lava Jato, as investigações que estão em curso, os processos que estão em curso e a apuração de responsabilidade daqueles que cometeram desvio de conduta. Ou seja, nós não temos qualquer prejuízo no julgamento, com o julgamento de ontem, considerado a Lava Jato. As declarações dos ministros foram dadas depois de várias críticas em relação às recentes decisões de mandar soltar condenados na Lava Jato. Na semana passada, o Supremo já havia determinado que o pecuarista José Carlos Bunlai e o ex-assessor parlamentar do PP, João Cláudio Genu, fossem soltos para recorrer das condenações em primeira instância em liberdade. Direto de Brasília, Josias de Souza fala sobre a saída de José Dirceu da cadeia. Alguns ministros do Supremo Tribunal Federal acham sinceramente que estão sentados ao lado de Deus. No julgamento sobre a libertação de José Dirceu, ficou demonstrado que, se Deus existe, ele não é full-time. O Todo-Poderoso abandonou a sessão da segunda turma do Supremo e foi cuidar de qualquer outra coisa no instante em que a cela de Dirceu foi aberta. Considerou-se que a prisão era alongada e não havia contra Dirceu uma condenação de segunda instância. Levando-se esses argumentos às últimas consequências, talvez nem houvesse Lava Jato. Sem prisões preventivas longevas, o doleiro Alberto Youssef continuaria operando, petrolarápios estariam desfrutando de suas fortunas na Suíça e o departamento de propinas da Odebrecht ainda seria o dono da República. Não é preciso sair da segunda turma do Supremo para perceber que Dirceu poderia ter ficado na cadeia. O relator Edson Fachin e o decano Celso de Mello enumeraram sólidas razões para manter a prisão preventiva. Mas quis a divina providência que Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes encontrassem na mesma legislação motivações a favor de um preso que não hesitou em sapatear sobre a autoridade do próprio Supremo, recebendo propinas antes, durante e depois do julgamento do mensalão. O mais irônico é que há nas cadeias brasileiras 221 mil presos provisórios sem sentenças definitivas. Pela lógica do Supremo, deveriam estar todos soltos, mas falta-lhes poder, dinheiro e os bons advogados que, nas pegadas de Dirceu, tentarão a liberdade
de Marcelo Odebrecht, Antônio Palocci, João Vacari, Renato Duque, Eduardo Cunha e um enorme etc. A Lava Jato mostrou que o combate à corrupção sistêmica exige a aplicação da lei nos seus limites mais extremos. O Supremo começou a questionar esse método. A justiça pode ser cega, mas nas folgas de Deus, ela adquire um olfato extraordinário. Boa noite. O ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no Supremo, decidiu enviar para julgamento em plenário o pedido de habeas corpus do ex-ministro Antônio Palocci. Um pouco mais cedo, ele havia negado o pedido de liberdade do ex-ministro. Com essa decisão de agora a pouco, o habeas corpus vai ser julgado pelos 11 ministros da Corte e não tem data marcada. O ex-ministro dos governos Lula e Dilma está preso em Curitiba desde setembro. Palocci é réu num processo conduzido pelo juiz Sérgio Moro, acusado de corrupção e lavagem de dinheiro. E de acordo com a jornalista Andréa Sade da Globo News, o advogado especializado em delação premiada, Adriano Bretas, deixou a defesa de Palocci. Ele havia sido contratado pelo ex-ministro na semana passada. Pesquisa Datafolha mostra que 7 em cada 10 brasileiros querem o fim do foro privilegiado para políticos e juízes que cometerem atos ilícitos. Segundo a pesquisa, 70% dos brasileiros são a favor de acabar com o foro privilegiado para políticos e juízes do Brasil, enquanto 24% acham que a prerrogativa deve continuar. 6% dos entrevistados pelo Instituto disseram não saber opinar sobre o assunto. Na divisão por regiões, entre os entrevistados do Sul, 75% disseram ser a favor de que os políticos e juízes sejam julgados pelos tribunais inferiores, enquanto no Sudeste o número de pessoas a favor da medida é de 74%. No Nordeste e na região Centro-Oeste, 64% dos entrevistados do Datafolha disseram querer o fim do foro privilegiado. Na região Norte, esse percentual é de 61%. E daqui a pouco, Maria Lídia entrevista ao vivo o ex-ministro Aldo Rebelo, do PCdoB. O WhatsApp está apresentando instabilidade no Brasil e em países da Europa. Segundo relatos de usuários, o aplicativo está fora do ar, o que impossibilita o envio e o recebimento de mensagens. A falha acontece em ambientes de Wi-Fi e também com o uso do 3G ou 4G. O WhatsApp tem mais de 1 bilhão e 200 milhões de usuários em todo o mundo. Em nota, o WhatsApp afirma que está trabalhando para resolver o problema. Um programa da Santa Casa de São Paulo voltado a tratamento de pessoas albinas começa a trabalhar também com crianças. Além de cuidar da saúde, o projeto ensina a lidar com as dificuldades na sociedade e com o preconceito. Foi só depois que teve um câncer de pele no rosto que Dona Helena passou a se preocupar com a proteção contra o sol. Queimava, dava bolinha de água, mas não adiantava, né? Os pais também não tinham acesso à informação. Ela é albina, uma condição genética que está associada à deficiência de melanina. Sem esse pigmento, os albinos têm olhos, pele e cabelos muito claros e muito mais risco de câncer. Foi por causa de pacientes como Dona Helena e casos até mais graves que um médico do Departamento de Dermatologia aqui da Santa Casa de São Paulo decidiu criar um programa específico de atendimento a essa população. No começo era preciso sair caçando pacientes aqui pelo ambulatório. 6 anos se passaram e o Pró-Albino já conseguiu conquistas importantes na pesquisa e prevenção. É Dona Helenir quem acompanha a neta Isabela nas consultas e aprende tudo sobre os cuidados com a saúde da menina. Você tem que estar dando banho sempre, a gente não pode passar sabonete na pele, a gente só passa na mãozinha, no pé e nas partes íntimas. Não pode ficar muito tempo na água, não pode ser banho quente. Se você ensina a proteção solar da criança logo na sua infância, ela chegará à vida adulta sem câncer da pele, sem envelhecimento, com a sua pele totalmente preservada. Os albinos também têm baixa visão e muita sensibilidade à luz do sol. Por isso, o programa também oferece atendimento oftalmológico. O médico explica que os problemas de visão dificultam o acesso à escola e ao trabalho. Por isso, a orientação de colocá-los em locais perto da lousa, usar lousas brancas com bastante contraste, isso ajuda bastante. E os materiais escolares desses pacientes têm que ser com letras grandes e com alto contraste. Existem muitas coisas boas, como os tablets, coisas, mas que acabam aumentando a
visão, as letras, eles conseguem enxergar isso muito mais facilmente. Eles aprendem muito rápido isso hoje em dia. Mas a maior barreira para o albino ainda é o preconceito. Há alguns dias, um bebê recém-nascido foi abandonado pelos pais na Santa Casa. Não existe um levantamento oficial sobre o número de albinos no Brasil. Estima-se que a condição afete 12 mil pessoas. Graças ao Proalbino, muitas pesquisas têm sido desenvolvidas na área e outras cidades devem implantar programas semelhantes. Além do atendimento de saúde, Dona Maria e a neta também recebem acompanhamento psicológico no hospital. É ela quem cria a menina, que hoje tem 5 anos. Quero muito bem ela, quero que ela seja muito feliz. Porque ela é a única coisa da minha vida, ela é meu motivo de viver. Uma comissão do Conselho Nacional de Justiça vai acompanhar processos contra jornalistas. O órgão vai ser formado de conselheiros do CNJ e representantes de associações de imprensa. O grupo vai levantar dados sobre ações judiciais e eventuais casos de censura para auxiliar na garantia do exercício da profissão no Brasil. A instalação da comissão foi anunciada ontem em Brasília pela ministra Carmen Lúcia, presidente do CNJ e do Supremo, durante o Fórum Liberdade de Imprensa e Democracia, promovido pela revista e portal Imprensa. Depois da onda de violência no Rio de Janeiro, o Ministério da Justiça anunciou o envio da Força Nacional de Segurança e reforço do efetivo da Polícia Rodoviária Federal. O ministro da Justiça, Osmar Serralho, disse que o presidente Michel Temer ligou para o governador Luiz Fernando Pezão, do PMDB, para que ele fizesse um pedido formal do fortalecimento da presença da Força Nacional no estado. Nós já dispomos lá de 125 integrantes e iremos reforçar essa participação através de mais 100 neste primeiro momento. E também há um pleito relativo à Polícia Rodoviária Federal. Segundo o ministro, a Dutra tem sido usada como rota pelos criminosos. O general Carlos Alberto dos Santos Cruz, secretário nacional de Segurança Pública, vai viajar ao Rio de Janeiro. O apoio tem o objetivo de ações estruturantes, de ações que tenham como resultado uma permanência e uma melhoria na segurança pública e uma manutenção desse bem-estar, que é a segurança pública, a população do Rio de Janeiro. Depois da série de ataques a ônibus e caminhões, hoje o policiamento foi reforçado nas vias expressas em que os veículos foram incendiados. De manhã, uma empresa de ônibus desviou os itinerários de suas linhas da Avenida Brasil e acabou deixando passageiros sem transporte. Mais de 2.500 alunos que estudam em comunidades da Zona Norte e Oeste do Rio também ficaram sem aulas. Por maioria, 9 votos a 2, o Supremo Tribunal Federal dispensa a autorização da Assembleia Legislativa para processar o governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, do PT. Com a decisão do Supremo, basta o Superior Tribunal de Justiça, órgão responsável por processar governadores, aceitar uma denúncia do Ministério Público contra o mandatário para que ele se torne réu. Fernando Pimentel é alvo de 2 denúncias, já apresentadas pelo Ministério Público Federal na Operação Acrônimo. Nenhuma delas foi aceita pelo STJ ainda, que aguardava um posicionamento da Assembleia Legislativa de Minas. Agora, com a decisão do STF, o STJ já pode julgar o caso Pimentel. No entanto, a maioria dos ministros do STF também entendeu que somente a aceitação da denúncia contra o governador pelo STJ não basta para afastá-lo do cargo. O governador de Minas é acusado de solicitar e receber propina de R$2 milhões na montadora de veículos Caoa, em troca da concessão de benefícios tributários para a empresa. Além disso, o Ministério Público Federal acusa o petista de pedir e levar propina para facilitar liberação de recursos para 2 projetos da Odebrecht. Os crimes teriam ocorrido, segundo a Procuradoria-Geral da República, quando Pimentel era ministro do Desenvolvimento no governo Dilma. O governador nega todas as acusações. Vamos agora ao comentário de política com Bob Fernandes. José Dirceu solto em votação do Supremo, que já havia decidido prisão definitiva só depois de condenação em segunda instância. Se seguidas decisões anteriores e a segunda instância confirmar as penas, Dirceu voltará à prisão.
Por ora, e por conta do relaxamento da prisão, brados, editoriais e manchetes. Tudo é escolha. Dos 620 mil presos no Brasil, 40% sequer foram julgados. Onde estavam editoriais, manchetes e brados cotidianos a respeito? Cobrou-se queda ou renúncia de Dilma, por conta de denúncia de corrupção e erros do seu governo, e dos escassos 9% de apoio fruto das cobranças. Temer overcitado nas delações. Acusados de crimes diversos, 8 dos seus ministros serão investigados. 14 milhões de desempregados. Temer com os mesmos 9% de Dilma. Onde brados, editoriais, manchetes e panelas pela queda ou renúncia. Silêncios, porque vai sendo feito o serviço pelo mandato recebido longe e fora das urnas. Por que a súbita temporada de relaxamento de prisões? Uma boa resposta se encontra nos recados que, da cadeia, Eduardo Cunha tem mandado. Os 9% que restam a Temer e a capacidade mínima de seguir esse simulacro dependem da língua de Cunha. Anunciada a delação via Palocci também ajuda a explicar esse repentino fervor legal contra costumeiras prisões preventivas. Quem aposta ser Lula alvo primordial de Palocci esquece relações do ex-ministro da Fazenda com o dinheiro grande e com as vozes e seus donos. É evidente que a Lava Jato está sob cerco do pelotão estancar a sangria, como é evidente que o juiz Moro segue escrevendo a crônica de uma condenação anunciada, a de Lula. Condenação em segunda instância tira Lula da eleição presidencial. Demais grandes investigados estão a cargo do Supremo, coisa para no mínimo 2, 3 anos. E assim todos poderão ser candidatos, tentar mandato para seguir longe da primeira instância, se persistir o foro privilegiado. Se conseguirem estancar a Lava Jato, desejo anunciado há já um ano, restará atingido o grande objetivo, o de sempre. Lula. Boa noite. Foram libertadas à tarde 4 pessoas presas ontem aqui na Avenida Paulista, após uma confusão durante o protesto contra a lei de migração, aprovada no Senado. Outras 2 pessoas já tinham sido soltas na madrugada. Vídeos postados nas redes sociais mostram a confusão que teria começado depois da troca de provocações entre grupos opostos. Cerca de 50 manifestantes do movimento Direita São Paulo protestavam contra a nova lei de imigração, que facilita o acolhimento dos estrangeiros. Quando houve confronto com ativistas defensores de imigrantes e refugiados. Nessas imagens, integrantes dos 2 lados trocam socos e chutes. Esse homem sai com o nariz sangrando. Outro vídeo mostra o momento em que uma bomba caseira é arremessada. Em outro momento, a polícia tenta separar os manifestantes. Viva a PM! Viva a PM! 4 pessoas foram presas, entre elas Hassan Zarif, líder do movimento Palestina para Todos e dono do Al Janiá, bar no Bexiga, na região central de São Paulo, administrado por refugiados e militantes da causa palestina. No fim da tarde, a polícia relaxou a prisão em flagrante e os manifestantes foram libertados. Simpatizantes foram até o fórum para recebê-los, mas eles saíram pelos fundos do prédio. Os 2 brasileiros foram isentos de responsabilidade, mas os 2 palestinos ainda podem ser investigados e responder a processo por crimes como explosão e associação criminosa. Vai depender do Ministério Público. Por ordem do juiz, eles estão proibidos de participar de manifestações políticas e precisam se apresentar ao fórum todo mês. Segundo o advogado, eles negam as acusações e dizem que eles é que foram agredidos. Eles poderão tocar suas vidas enquanto nós não demonstrarmos integralmente a verdade do que aconteceu, que foi uma agressão xenofóbica. A nova lei de imigração, aprovada pelo Senado, garante a imigrantes que chegam ao país os mesmos direitos dos cidadãos brasileiros. De autoria do senador licenciado e agora ministro das Relações Exteriores, Aloísio Nunes, do PSDB, a lei revoga o Estatuto do Estrangeiro, criado durante a ditadura militar. Ela ainda precisa ser sancionada pelo presidente Temer. Enfim, uma notícia boa para levantar o nosso moral.
Essa nova lei de imigração é muito mais moderna e arejada do que aquilo que está se tentando nos Estados Unidos e na Europa. A rigor, nós somos todos imigrantes no Brasil. Brasileiros, de verdade, só os índios. Por que nós deveríamos restringir a entrada desta ou daquela nacionalidade? Árabes são ruins e belgas são bonzinhos? Quem pensa assim deveria passar por um curso obrigatório de história. Deveria ser condenado a ler e a pensar, livre de chavões e estereótipos nazistas. Mas eu acho que eles não resistiriam a tão duras penas. O presidente americano Donald Trump se reuniu hoje com o líder do Estado palestino Mahmoud Abbas. Segundo a Casa Branca, o encontro faz parte do esforço de paz entre Israel e autoridades palestinas, liderados pelos Estados Unidos. No encontro, Abbas reforçou a importância da atuação dos Estados Unidos e da comunidade internacional para pôr fim nos avanços das ocupações de Israel sobre os territórios palestinos. Após a visita, Trump disse estar convencido de que será possível alcançar a paz entre israelenses e palestinos. Apesar do tom conciliatório de Trump em fevereiro, quando o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu visitou Washington, o presidente americano afirmou considerar a possibilidade de instalar uma embaixada americana em Jerusalém. A fala de Trump foi interpretada como uma grave provocação e um distanciamento radical com os princípios da diplomacia americana na questão do conflito no Oriente Médio. Mesmo com as críticas da comunidade internacional e a onda de protestos que agita o país há um mês, o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, entregou hoje o projeto que convoca uma nova Assembleia Constituinte Popular. Segundo Maduro, a votação deverá ser realizada nas próximas semanas, por meio do voto universal e secreto. Essa constituinte convocada por Maduro é considerada uma fraude pela comunidade internacional e oposição do país, já que os integrantes serão apontados por Maduro e organizações controladas por seu governo e que a votação popular seria um artifício para dar um véu democrático a mais uma manobra. Nessa quarta-feira, pelo menos mais 3 pessoas morreram vítimas dos protestos contra o governo. Há mais de um mês, grupos opositores protestam contra a convocação da nova Constituinte por Maduro. De acordo com o balanço oficial do governo venezuelano, nos últimos 30 dias de manifestações, pelo menos 29 pessoas morreram, mais de 500 ficaram feridas e outras 1.000 presas. Em meio à crise diplomática, o governo da Coreia do Norte confirmou hoje a prisão de um professor americano. Tony Kim foi detido em 22 de abril no aeroporto de Pyongyang, acusado de atos criminosos hostis destinados a derrubar o governo norte-coreano. Ele era professor convidado da Universidade de Ciências e Tecnologia e foi preso pouco antes de sair da Coreia do Norte. O governo americano denunciou a detenção do professor como uma tentativa de pressão do governo norte-coreano em meio à tensão internacional. Tony Kim é o terceiro americano preso na Coreia do Norte. Em 2016, o universitário Otto Warmbier, de 21 anos, foi preso e condenado a 15 anos de prisão por roubo de material publicitário oficial de um hotel. O pastor Kim Dong-chul cumpre desde 2015 pena de 10 anos de trabalhos forçados por espionagem. Pelo menos 2 pessoas morreram num tiroteio no campus de uma universidade do Texas. A polícia foi chamada depois de testemunhas ouvirem pelo menos 3 disparos nos arredores da Universidade Northlake, na cidade de Irving. Segundo oficiais que atenderam ao chamado, 2 pessoas, uma estudante e outro homem, que seria o atirador, foram encontrados mortos em um dos prédios da universidade. A polícia já vasculhou a área e descartou qualquer outra ameaça na região, mas ordenou o fechamento do campus pelos próximos 2 dias. Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprova em votação simbólica o texto do projeto que permite a união estável entre pessoas do mesmo sexo e a posterior conversão dessa união em casamento. O texto já tinha sido aprovado em março, mas precisava passar por uma segunda análise, o que aconteceu hoje. Agora o projeto vai para a Câmara dos Deputados. Tanto o Supremo quanto o Superior Tribunal de Justiça já reconheceram a união estável entre pessoas do mesmo sexo. Em 2013, uma resolução do Conselho Nacional de Justiça obrigou os cartórios a converter essas uniões estáveis em casamento.
O Ministério Público do Rio de Janeiro move a ação contra o ex-governador Sérgio Cabral, do PMDB, além de 3 ex-secretários de transporte, servidores e empreiteiras. Eles são acusados de envolvimento em irregularidades relacionadas à linha 4 do metrô do Rio, que liga a Zona Sul à Barra da Tijuca. A Procuradoria pede a devolução de mais de 3 bilhões de reais. A ação pede o bloqueio de bens dos acusados para o ressarcimento dos cofres públicos. Ao todo, são 30 réus. Entre eles estão os ex-secretários estaduais de transportes Júlio Lopes, Carlos Osório e Luiz Carlos Veloso. Empresas como a Odebrecht, Queiroz Galvão, Carioca Engenharia, Covan e Servix. E os consórcios construtores Rio Barra e Linha 4 Sul. O contrato de concessão da Linha 4 foi firmado em dezembro de 1998 pelo então governador do Rio, Marcelo Alencar. Mas só 12 anos depois, em 2010, na gestão de Sérgio Cabral, é que as obras começaram para atender os organizadores da Copa do Mundo e das Olimpíadas do Rio. Na época, houve diversas alterações contratuais por meio de 4 termos aditivos. Segundo os promotores, foram identificadas falhas de planejamento, superfaturamento e sobrepreço de insumos e serviços da obra. O Ministério Público também pede a condenação dos réus ao pagamento de danos morais coletivos causados aos cidadãos do Rio de Janeiro, no valor mínimo de 30 milhões de reais. Segundo a promotoria, um eventual envolvimento do governador Luiz Fernando Pezão, do PMDB, está sendo investigado em outra frente, porque ele tem foro privilegiado. Um violento bate-boca entre o deputado Major Olímpio, do Solidariedade, e o presidente da Comissão da Reforma da Previdência, o deputado Carlos Marum, do PMDB, marcou a sessão da leitura do relatório final. Mais uma vez, o texto sofreu mudanças. Dessa vez foi a inclusão dos agentes penitenciários no projeto, mas depois o relator voltou atrás. O relator da reforma da Previdência na Câmara, o deputado Arthur Maia, do PPS, havia incluído os agentes penitenciários na regra especial, que permite idade mínima menor para a aposentadoria, mas recuou e desistiu da mudança. Ontem, dezenas de agentes invadiram a sede do Ministério da Justiça. Hoje, eles fizeram uma manifestação para pressionar os deputados. Mais tarde, foram incluídos nas regras de exceção. Durante a sessão, o presidente da comissão, Carlos Marum, do PMDB, fez duras críticas aos protestos dos agentes. A posição do relator gerou uma reação do deputado Major Olímpio, do Solidariedade, que aos gritos saiu em defesa dos agentes. E vamos continuar a reunião. A palavra é do relator. Não vou abrir. Vou passar a palavra para o relator. A sessão da comissão foi aberta às 11 da manhã, mas o encaminhamento para a votação só começou perto das 5 da tarde. A reunião foi interrompida 3 vezes por causa de mudanças no relatório. E continua a sessão que discute a proposta de reforma da Previdência. A comissão especial debate o texto e deve votar o projeto ainda hoje. Deputados contra e a favor ainda se manifestam sobre o assunto. Os parlamentares apresentaram 59 destaques ao texto do relator Arthur Maia, do PPS. Em meio às negociações do Brexit, o Reino Unido anuncia que não vai pagar 100 bilhões de euros para deixar a União Europeia. Segundo David Davis, ministro responsável pelas negociações da saída do Reino Unido do bloco, a cobrança por parte da União Europeia é uma punição injusta. O bloco europeu nega esse caráter punitivo da cobrança e afirma que o valor é um acerto das contas do Reino Unido com o bloco, por acordos e responsabilidades assumidas e que não serão cumpridas. O processo de saída do Reino Unido da União Europeia foi iniciado oficialmente no fim de março e deve levar 2 anos para se completar. 3 guardas civis aqui de São Paulo agrediram um morador de rua durante uma abordagem nas proximidades do metrô Conceição, na zona sul de São Paulo. Depois, o morador de rua foi conduzido pelos guardas para o 35º Distrito Policial e encaminhado para exame de corpo de delito. As imagens foram feitas pelo estudante de jornalismo Marco Hermanson. Moço, o que ele fez?
Moço, o que ele fez? O crime dele foi ter um carrinho de supermercado. Meu, não faz isso com ele. Vai levar meu negócio, não leva meus bagulho não. Não leva meus bagulho não, caramba. Eu não tenho nada. Me solta, meu. Isso, meu. Por favor. Vai cuidar do seu. Não é isso. Olha, chegou por favor. Em nota, a Corregedoria da Guarda Civil afirma que vai apurar a conduta dos agentes e diz que um deles, diretamente envolvido na ocorrência, será afastado. A Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania afirmou também em nota que a conduta dos guardas civis envolvidos na abordagem não condiz com a política e a orientação da Prefeitura de São Paulo. Hoje o sol apareceu mais uma vez e fez até um calorzinho lá pela beira dos 25 graus à tarde. Acho que você não gostou muito, né? Prefere o frio? Prefiro um frio. E será que continua esquentando? Vamos ver a previsão com Mariana Armentano. Uma massa de ar seco mantém o tempo firme amanhã pelo interior do país. Já no sul, volta a chover em toda a região, com exceção ali do sul gaúcho. E essas instabilidades se estendem também por São Paulo, Mato Grosso do Sul, até o norte do país, sendo que nessa faixa mais escura, as chuvas acontecem a qualquer hora, podem ser fortes e até constantes ali entre o Amazonas e Roraima. Vamos ver como fica o dia amanhã em algumas cidades? Em Manaus, mesmo com o tempo chuvoso, as temperaturas vão ficar entre 23 e 30 graus. Já no Rio de Janeiro, a máxima também é de 30 graus, mas com tempo firme e ensolarado. Em Curitiba, a previsão é de muita nebulosidade e chuvas a partir da tarde. Os termômetros vão ficar entre 14 e 21 graus por lá. E em Salvador, teremos no máximo um chuvisco e máxima tarde na casa dos 30 graus. Para São Paulo, o ar seco já começa a perder força e volta a chover em algumas regiões. Na maior parte do estado, a quinta-feira começa com sol, mas as nuvens aumentam no decorrer do dia e aí há previsão de chuva a partir da tarde. Já na faixa leste, o predomínio é de sol amanhã e o tempo fica firme. As temperaturas sobem em relação a hoje, viu? Chega a fazer até 32 graus em Votuporanga, no norte paulista, e 30 graus na cidade de São José do Rio Preto. Mais ao leste, a máxima prevista é de 27 graus em Campinas, em Santos e também em Caraguatatuba, no litoral. Para a capital, a temperatura sobe amanhã, mas volta a cair no final da semana. Nessa madrugada, mínima de 15 e máxima amanhã à tarde de 26 graus. A partir de sexta, o tempo volta a mudar e pode chover a qualquer hora. A máxima prevista é de 24 graus na sexta-feira e de 22 no sábado. E agora as notícias do esporte com Rodolfo Gamberini e Michele Gianella. E lembramos que depois do esporte, Maria Lídia entrevista ao vivo o ex-ministro dos governos Lula e Dilma, Aldo Rebelo, do PCdoB. O Palmeiras volta a campo hoje à noite pela Libertadores num duelo fora de casa contra o Jorge Wilstermann, na altitude de Cochabamba, na Bolívia. Jogar a 2.600 metros de altitude não é mole, hein, Michele? Boa noite. Não é não, Gamberini. Boa noite. A bola fica muito mais rápida, mais veloz, traiçoeira, né? Bom, enfim, mas um empate já garante o time brasileiro nas oitavas de final da Libertadores. Apesar do foco dentro de campo contra o time boliviano, o que tem pesado ainda no Clube Paulista é a confusão que aconteceu lá em Montevidéu no jogo contra o Peñarol. Hoje a Conmebol denunciou o Palmeiras ao Comitê de Disciplina da entidade. A denúncia cita artigos do regulamento disciplinar da Confederação que o Palmeiras teria infringido. A equipe brasileira foi enquadrada por comportar-se de maneira ofensiva, violar conceitos mínimos do que se considera comportamento aceitável no esporte. Além disso, por conta das brigas nas arquibancadas, o clube foi enquadrado nas seguintes infrações: lançamento de objetos, desordem e casos de tumulto em que não são identificados os responsáveis, com o órgão disciplinar sancionando o clube a que pertencem os agressores. Como forma de se proteger das possíveis punições, o Palmeiras entrou em contato com um advogado uruguaio, que tem bom trâmite dentro da Conmebol, para que ele ajude o clube brasileiro na defesa do processo. Vale lembrar que ontem o presidente do Palmeiras, Maurício Gagliotti, esteve em uma reunião com Alejandro Domingues, presidente da Conmebol, para expor a visão do Palmeiras sobre o episódio.
que confusão, hein, É uma Michele? pena que isso tenha acontecido, Gamberini, porque realmente toda essa confusão de bastidores e é uma politicagem muito grande que o Palmeiras vai ter que vencer. Tudo isso complica muito o Palmeiras e hoje esse jogo à noite pelo menos só precisa do empate, né? Mas pesa, atrapalha os jogadores e não vai ter o Felipe Melo, que era um dos melhores jogadores do Palmeiras. Dentro de campo ele é bom, fora de campo ele fala muita besteira. Fala muito, fala bastante. Bom, pela Liga dos Campeões da Europa, o Juventus de Turim venceu os franceses do Mônaco e está perto da final do torneio, hein, Michele? A partida na França terminou em 2-0 para a Juventus, com 2 gols do atacante argentino Higuaín, garantindo ao time italiano uma vantagem expressiva para o jogo de volta que acontece no dia 9 de maio na Itália. A vantagem é boa, mas tudo pode mudar, né? Porque tem essa segunda partida. Com a vitória por 3-0 do Real Madrid ontem, a final da Champions League, por hora, será disputada entre a Juventus e o time de Cristiano Ronaldo. Isso é tudo. Isso é tudo por hoje. Obrigado, Michele. Muito obrigada, Caterina. Boa noite. Boa noite. Estela. E depois de pouco mais de 2 horas de instabilidade, o aplicativo WhatsApp voltou a funcionar normalmente. A instabilidade atingiu usuários no Brasil e também na Europa. Produção industrial tem queda de 1,8% em março. A comparação foi feita com o mês anterior, fevereiro. É o pior resultado mensal desde agosto do ano passado. No entanto, de acordo com o Instituto, quando a comparação é feita com março de 2016, a produção industrial apresenta alta de 1,1%. E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. A economia do Brasil vive uma situação parecida com a de uma guerra que acabou. A destruição, em geral, parou, mas a reconstrução econômica ainda não começou. Pelo menos ainda não há notícias relevantes de virada de verdade. Saíram quase todos os números importantes do desempenho econômico no primeiro trimestre do ano. Mas não houve nenhuma surpresa positiva suficiente para mudar a previsão para o ano. Crescimento de 0,5% do PIB. A inflação cai mais rápido do que o previsto, o que ajuda no consumo, mas houve pioras em outras áreas. A produção das indústrias dá uma respirada, mas logo em seguida ainda toma um tombo feio, como a gente soube hoje em março. Esses números de crescimento parecem abstratos. Vamos fazer algumas comparações. Esse crescimento de 0,5% não é nada que chegue a arranhar o desastre dos últimos 2 anos. Isto é, nada que nem arranhe as quedas do PIB de 3,8% em 2015 e 3,6% em 2016. Em resumo, a economia ainda é menor do que era em 2011, produz menos do que em 2011 e paga menos renda do que em 2011. Ou seja, o crescimento previsto para o resto deste 2017 não é nada que dê para sentir nas ruas até o trimestre final do ano, lá por um pouco antes do Natal. Como a economia encolheu de tamanho, como voltou ao que era faz uns 6 anos, o crescimento de 2017 não será suficiente para evitar um aumento do desemprego até mais ou menos setembro. Como a economia anda devagar, os bancos também ficam na retranca. Não dão mais crédito nem abaixam os juros de modo relevante. Continuamos na lerdeza. Caso a reforma da Previdência não passe, deve haver algum tumulto financeiro. Aí o caldo pode entornar. Mas vamos supor que a gente fique nessa melhora medíocre. Esse crescimento de 0,5% neste ano também não será bastante para impedir o 4º ano de queda do PIB per capita. Isto é, a economia cresce um bocadinho, mas ainda menos que a população, que está aumentando ao ritmo de 0,8% ao ano. Isto é, o país empobrece mais um ano, como outra vez, como ocorre desde 2014, 4 anos seguidos. Isso nunca aconteceu na história do Brasil moderno, pelo menos desde o início do século XX. Boa noite. E a seguir, Maria Lídia entrevista ao vivo o ex-ministro Aldo Rebelo, do PCdoB. Até já. Quem já duvidou de si? Quem já teve medo? Quem teve que resistir? Quem aprendeu? Quem cresceu? Quem acreditou? Você tem muitos motivos para seguir em frente e um só banco. Bradesco, pra frente. Eu não tenho dúvidas de que quando você estuda, você se aprofunda, você cria novos debates, isso agrega muito no seu dia a dia. Você começa a simular problemas em sala de aula e isso faz toda a diferença.
A gente nunca sabe o que vai acontecer no futuro, então quanto mais preparado a gente estiver, melhor. Eu escolhi a Casper Libero pela tradição, pela localização. A Avenida Paulista facilita muito, então eu acho que a Casper tem um nome no mercado, tem uma credibilidade, professores de excelente nível, e isso te agrega tanto que é uma satisfação incrível pra gente. Por isso, eu sou Casper. Somos todos Casper. Chegou o preço de cegonha Volkswagen, a melhor oferta dos últimos tempos. Isso mesmo, toda economia, segurança e conectividade de um Volkswagen com preço de cegonha. Corra para garantir o seu. Preço de cegonha não é todo dia, são poucas unidades. Confira. Fox 1.6 completo de R$ 51.190 por R$ 46.130 com preço de cegonha e taxa zero. E Voyage 1.6 com pacote Urban, sistema de som e volante multifuncional por apenas R$ 52.760. Vale porque o preço é bom, vale porque é Volkswagen. Fazia tempo que São Bernardo precisava de trabalho. Ainda bem que a prefeitura sabe como fazer. Economizou R$ 1 milhão por dia, 100 milhões em 100 dias. E por falar em economia, todo mundo que deve para a prefeitura pode pagar sem juros e sem multas. A prefeitura está pagando as dívidas do passado e voltou a investir na cidade. Criou o programa Educar Mais, com escolas em período integral. O Saúde Prioridade está acabando de vez com a fila da saúde que durava anos. E com o Nova São Bernardo, a prefeitura está cuidando da cidade pra valer. Isso é respeito com o dinheiro público. Prefeitura de São Bernardo do Campo, cidade do trabalho. Bonitinha, bonitão, como é que foi a sua semana, hein? Que olha... Na minha só teve coisa boa. Se você quer curtir os momentos mais marcantes da semana do Rony, é só ficar com a gente. Perdeu aquela entrevista interessante? Essa é a sua chance. Curtiu aquele musical maravilhoso? Que tal rever comigo então? Tudo seu o melhor da semana. Todo domingo, 6h30 da tarde. Hoje, Maria Lídia Flândula entrevista Aldo Rebelo, ex-ministro dos governos Lula e Dilma. Aldo Rebelo é membro da direção nacional do PCdoB, tendo densa trajetória na política como vereador, deputado federal, por muitos mandatos, presidente da Câmara Federal, com destacada atuação na administração pública também, como ministro de Estado em 4 pastas nos governos Lula e Dilma. Muito obrigada, Aldo Rebelo, por estar conosco. Mas, Aldo Rebelo, eu quero começar com um assunto que não é propriamente a política, mas passados 1000 dias do fim da Copa do Mundo, os estádios que foram construídos para a Copa se tornaram um assunto muito mais do que aquele 7-1. E adversários políticos, principalmente, chamam atenção para o que eles dizem que foi um surto de megalomania e de erro, uma falta de visão de futuro, porque os estádios estão praticamente vazios e custando muito caro a manutenção. Eu quero ouvi-lo sobre isso. O Brasil organizou 2 das 20 Copas do Mundo, Maria Lídia. Organizou em 1950, que era para ser na Europa, a Europa quebrada e destruída pela guerra, pediu que o Brasil organizasse a Copa. Nós fizemos o Maracanã em tempo recorde, em 2 anos fizemos o Maracanã e acolhemos a Copa do Mundo, que foi um sucesso. E depois o Brasil foi escolhido novamente para fazer uma outra Copa do Mundo e fez a Copa do Mundo com pleno êxito. Nós enfrentamos todos os desafios da hotelaria, dos aeroportos, da segurança pública, da mobilidade urbana. Sim, mas e os estádios que estão agora praticamente subutilizados? Muitos deles não utilizados. Os estádios, os de São Paulo, como o do Corinthians, o do Rio de Janeiro, como o Maracanã, foram estádios, o do Corinthians, um novo estádio, e do Maracanã, uma reconstrução, que cabem muito bem dentro de 2 metrópoles, como São Paulo e Rio. São 2 estádios que equivalem à demanda dessas 2 grandes cidades. Os outros estádios ou são particulares, como o do Atlético Paranaense ou do Internacional de Porto Alegre,
ou são estádios que já existiam antes. O estádio de Manaus já era o estádio Vivaldo Lima, o Vivaldão, já era um estádio grande que acolhia, inclusive, jogos da seleção brasileira. Não era um estádio qualquer. Esses estádios foram reconstruídos e servem não apenas para eventos esportivos locais e nacionais. Flamengo, Vasco, Palmeiras jogam, Corinthians jogam nesses estádios também. Bom, agora vamos para a política. Eu queria ouvi-lo assim como uma explicação, uma resposta às críticas que têm sido recorrentes. O senhor foi ministro de 4 pastas, como eu falei, nos governos Lula e Dilma, que hoje são alvo de gravíssimas denúncias de corrupção, de desvio de dinheiro público. Isso mancha a sua biografia? Compromete a sua história? Os meus ministérios, ou os ministérios que eu ocupei, até hoje, nenhuma acusação foi dirigida à minha gestão. Nem no Ministério da Defesa, nem no Ministério da Ciência e Tecnologia, nem no Ministério do Esporte e nem no Ministério da Coordenação Política. Quando assumi o Ministério do Esporte, aliás, a primeira medida que adotei foi proibir convênios com ONGs que davam origem a irregularidades e fazer um pente fino nos convênios, então, existentes. Agora, o PCdoB admite publicamente que vai ter candidato próprio à presidência da República em 2018. Dentre alguns nomes, o seu nome tem sido repetido, tem sido citado várias vezes. O PCdoB está sinalizando claramente que não está e não estará com Lula e o PT? Em primeiro lugar, eu já comuniquei, ainda no ano passado, à direção nacional do PCdoB, que eu não sou candidato a presidente da República pela legenda do PCdoB. Pode ser por outra? Não, eu tenho diferenças com a agenda do partido, né, com formas. Eu sou um militante dos anos 70. De lá para cá as coisas se modernizaram muito, foram muito atualizadas. E eu tenho essas diferenças e disse ao partido que não serviria para ser porta-voz das tendências modernas do partido, da esquerda, dessa ideia do politicamente correto. E qual partido teria esse perfil de modernidade ao qual o senhor se refere? A verdade é que as corporações ocuparam, né, a agenda de todos os partidos. Tá certo? Os partidos nasciam para produzir ideias e orientações e as organizações seriam uma espécie de correia de transmissão dessas ideias. E os partidos, lamentavelmente, se transformaram em correias de transmissão das ideias, das plataformas, das corporações. É isso que, infelizmente, aconteceu com os partidos no Brasil. Essa é a explicação que o senhor dá? Porque o senhor é dos poucos políticos ideológicos, não são muitos, são a maioria fisiológica. É o que a gente, lamentavelmente, pode observar com clareza. Qual é a sua avaliação sobre a descrença na política, nos políticos, sobre um sentimento expresso em pesquisa de opinião, a vergonha de ser brasileiro? Tudo isso o surpreende ou era previsível? Não, porque há uma leitura muito pessimista desses dados. Eu vi a pesquisa no jornal aqui de São Paulo. 34% dos pesquisados afirmam ter vergonha de ser brasileiro. Eu digo, e os outros 66% que não têm vergonha? Por que é que esses não são a manchete? Porque a manchete é para os 34%. Mas é expressivo que tenhamos 34% de brasileiros envergonhados? É muito expressivo que nós tenhamos 34% de brasileiros que têm vergonha do país e é muito expressivo também que no meio de uma crise moral, política, de esperança e de perspectiva, porque acima de tudo há uma perda de esperança no país, e isso é o mais grave, mesmo assim 66% não partilham da descrença dos 34%. E qual é a saída para essa crise, para essa desesperança e descrença na política e nos políticos? Não tem outro caminho, é uma eleição.
Só a eleição é capaz de reoxigenar, de renovar não apenas as pessoas, mas as ideias. E Lula, no seu entender, que está em primeiro lugar nas pesquisas de preferência de votos, ele tem chance de ser eleito presidente ou 2018 a conversa é outra? É muito precoce para apontar o favoritismo ou candidatura favorita às eleições de 2018. Isso está muito cedo, muito cedo. Em qualquer espectro ideológico é muito cedo para se apontar favorito. Bolsonaro é ameaça? Muito cedo para todo mundo. Claro que a crise gera uma corrente de direita, de certa agressividade, mas isso não está muito cedo para dizer o que é que vai acontecer em 2018. Agradeço muito sua entrevista. Uma boa noite. Boa noite. Gamberini. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Uma boa noite para você. Boa noite e até amanhã. A apresentadora Marília Gabriela é a entrevistada do Todo Seu de hoje, 10h30 da noite.